Boa noite a todos! É com muita alegria, prazer e satisfação que a gente começa mais uma websérie #Papo Família. Isso mesmo! Juntinho de vocês, agradecendo a galera de casa que já está junto conosco nessa noite de domingo, 15 de novembro de 2020. Exatamente, já tem um pessoal que está junto conosco. Não podia faltar, né? Dona Terezinha Vidal, oi filhão, pai e mãe na live, boa noite a todos. Isso aí é um prazer enorme, uma alegria imensa. É isso aí. Então, estamos mais um dia falando sobre as famílias do Evangelho, isso mesmo, com o projeto Famílias através do Natal Pão e Luz. Já ouviu falar sobre o Natal Pão e Luz? Não ouviu falar? Vem multiplicar o alimento do amor, isso mesmo. Quer saber mais novidades? Assiste esse vídeo aí junto com a gente agora. É isso aí! O Projeto Famílias tem como lema: a família de Jesus foram as famílias que ele conviveu e amou. Então nós temos um projeto litero-musical multi-artístico, cantando e artificando as famílias do Evangelho. Isso aí, vai lá no site somosfamilias.com.br, acessa, doa, e a parte da renda vai para uma instituição filantrópica. São 45 instituições, você pode doar, escolher e ajudar a fazer Natal Pão e Luz para muitas famílias de todas as regiões do Brasil. Ó, felicidade imensa! Hoje ela está de folga, a dona Sabrina Andrade Vidal está aqui na sala assistindo junto com a gente. Vai participar 2 vezes, online e presencial. Olha que coisa boa, eu sou um privilegiado mesmo ter a família no Projeto Famílias aqui juntinho da gente. Hoje, em especial, a gente vai trazer esse tema: renovação através do amor em família. Essa websérie que começou já há alguns dias, está trazendo as músicas do Projeto Famílias, isso mesmo. Hoje o irmão Rafael Siqueira está juntinho com a gente, já no backstage, nos bastidores, a gente já estava no bate-bola, trocando em um papo muito legal. Rafa falando diretamente de Niterói, vai entrar daqui a pouquinho. Mas antes a gente vai apresentar essa música para vocês, que é a música dessa noite. É o estudo litero-musical, multiartístico. Vamos lá, de Magdala de Jesus, composição de Maurício Keller e César Augusto de Oliveira. Bom demais! Se você não conhece, vai conhecer essa música que faz parte do projeto Famílias. Vamos lá! Quem é esta mulher profana que vem lá, dona de todos estes homens que lhe causam tanto mal? Na noite de seus pensamentos, ela busca o coração. A alma vazia em segredos não se farta com a razão. Tão bonita e sensual é Maria Madalena, sofredora em sua cruz. É Maria Madalena, sofredora em sua cruz.
transformou. Magdala de Jesus se converteu, a todos amou. Magdala de Jesus. Quem é esta alma serena e santa que vem lá? Pura mãe de todos sofredores, a lhes amainar o mal. No corpo a chaga, a lepra, mas na alma nívea a luz, convertida, irmanada aos doentes de Jesus, caridosa e fraternal. É Maria Madalena, Magdala de Jesus. É Maria Madalena, Magdala de Jesus. Ela sofreu, se transformou. Magdala de Jesus se converteu, a todos amou. Magdala de Jesus, ela sofreu, se transformou. Magdala de Jesus se converteu, todos amou. Magdala de Jesus. Esta alma serena e santa, Magdala de Jesus, mãe de todos os sofredores, Magdala de Jesus. E agora, para nossa alegria, esse irmão de longa data, amigo do Noroeste Fluminense, que já está radicado em Niterói há algum tempo, com uma família linda que estava aqui nos bastidores, mostrando todo mundo, a gente colocando o papo em dia, um cara que tem um sorriso farto, alegre, um estudioso da doutrina espírita, um orador que eu admiro já há bastante tempo. Vamos lá, seu Rafael Siqueira, juntinho conosco, para estar naquele bate-papo massa demais. E aí, irmão, boa noite! Boa noite, meu caro Júnior Vidal, boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Você não sabe o tamanho da minha alegria, da minha satisfação em poder partilhar não só dessa live de hoje, mas dessa iniciativa em prol das famílias. Então eu cumprimento Dona Terezinha Vidal. Olha, Dona Terezinha, você tem um filho abençoado. Eu já conheço há bastante tempo das nossas comerges, as confraternizações das mocidades espíritas do Norte e Noroeste Fluminense. Boa noite, Sabrina. Maridão é gente muito fina. Boa noite, Raquel. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Raquel Souza. Gente, olha só. Essa noite é uma noite que eu poderia dizer assim, magnífica, que nós vamos conversar sobre uma personagem ímpar do Evangelho de Jesus. Porque quando miramos o nosso olhar a Miriam de Migdol, é o nome dela em hebraico, Maria de Magdala. E eu perguntaria para vocês se Maria de Magdala e Maria Madalena é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Porque, na verdade, quem nasce em Magdala são as Magdalenas. Com o tempo foi perdendo o G e foram virando as Madalenas. Então, Maria de Magdala e Maria Madalena são a mesma pessoa. Eu já, de início, coloco dessa forma, porque muita pessoa chega para mim e diz: Rafael, Miriam de Migdol, Maria de Magdala e Maria Madalena são a mesma pessoa? Sim, é a mesma personagem que traz o maior exercício de transformação moral numa única vida. Não por outra razão, Pedro de Camargo, que nós conhecemos como Vinícius, aquele que nos escreveu várias obras que hoje ornam a nossa literatura espírita, diz que Maria de Magdala é a quarta ressurreição praticada por Jesus. Porque Jesus fez a ressurreição de Lázaro, fez a ressurreição de, vamos dizer assim, de Talita, filha de Jairo, fez a ressurreição do filho da viúva de Naim ou Naum, a cidade. E aqui não vamos entrar na discussão sobre o termo ressurreição. Vamos entender tão somente como nos traz a Bíblia. E ele fez uma quarta ressurreição,
Ressurreição de ressurgir, né? De trazer novamente a vida. Trazer novamente a vida. Se ele trouxe novamente a vida, Talita, filha de Jairo, o nosso personagem, o filho da viúva de Naum, e esse outro personagem que eu já falei, que era grande amigo dele, ele igualmente ressurgiu para a vida, não para a vida física, mas para a vida moral, Maria de Magdala. É sobre ela que nós queremos conversar, porque ela tem um roteiro de aprendizado para cada um de nós. O que nos diz, e eu quero dizer de onde eu estou tirando as minhas referências. A primeira referência, que talvez seja o nosso carro-chefe da noite, está aqui. Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Humberto de Campos. Esse outro livro aqui, que nem o Júnior conhecia. E para o Júnior não conhecer, que é um grande estudioso do Espiritismo, um grande estudioso do Evangelho, é porque talvez o livro tenha algo de ineditismo, mas não tem não. É um grande companheiro lá do Rio Grande do Sul, Délcio Carvalho, que acompanha o Divaldo há décadas e vem reunindo as suas palestras, vem reunindo os seus contos através da sua oratória de mais de 70 anos, tudo aquilo que ele disse, não só sobre Miriam de Magda, sobre Maria de Magdala, mas sobre os outros personagens. E nesse livro Estrela Verde, ele nos traz a fala de Divaldo sobre Maria de Magdala, sob a inspiração da benfeitora Amélia Rodrigues. E como não poderia deixar de ser, eu trago também a fala dos evangelhos. E eu fui buscar aqui, na tradução de Haroldo Dutra Dias, um grande amigo nosso, um grande orador espírita, que foi beber das águas do grego, para que nós tivéssemos o Evangelho de Jesus de uma forma fidedigna, de uma forma que nós pudéssemos mergulhar e saber que nós estamos estudando algo confiável. Quem é Maria de Magdala? Bom, eu quero começar essa história na cidadezinha de Magdala, porque lá ela ficou conhecida como uma mulher portadora dos demônios, conforme nos diz o texto bíblico. Mas, sem adentrar se esses demônios eram decorrentes de alguma doença mental ou se era decorrente da forma como levava a vida, porque dizem alguns historiadores que ela vinha de casos graves de obsessão. Mas eu prefiro a versão de Humberto de Campos e de Amélia Rodrigues, que diz que ela se tornou uma prostituta, se tornou uma cortesã. E a benfeitora Amélia Rodrigues vai ainda um pouco mais longe, narrando que na sua juventude, quando ela, filha de uma tribo judia ou de uma tribo hebreia, os hebreus têm os costumes de ir a Jerusalém pelo menos em 3 circunstâncias no ano. Na primeira circunstância, a festa do Pêssah ou a festa da Páscoa. A segunda circunstância, a festa das Semanas ou a festa dos Pentecostes. A terceira circunstância, a festa das tendas ou dos tabernáculos. E os seus familiares migravam de Magdala para Jerusalém nessas 3 circunstâncias no ano. E conta a Amélia Rodrigues que numa dessas festas ela se enamorou de um homem que prometeu dar-lhe a vida, que prometeu casar-se com ela, que prometeu ser o esteio da sua juventude e de toda a sua vida. Era a promessa do casamento e ela se deu conta posteriormente que se tornou um rosário de cruz, um rosário de tristeza. Porque o homem, além de não amar-lhe, levou-lhe para um prostíbulo, onde ele queria que ela vendesse o seu corpo para que ele ganhasse dinheiro. E conta a benfeitora Amélia Rodrigues que ela era uma mulher linda, tinha os cabelos da cor do mel, os olhos azuis da cor do lago de Genezaré. Então aquele homem quis se aproveitar da sua ingenuidade, da sua beleza lirial e tornar-se rico. Mas ela foge daquele prostíbulo e adota para com relação à vida, para com relação a Jeová, uma atitude de descrença, uma atitude de vingança. Porque se a vida não sorriu para mim, eu vou me tornar amarga e hei de distribuir esse amargor com as pessoas. Porque ela começa a vender o seu corpo, vingando-se em cada homem que se deitava com ela, vingando-se da sociedade e tornando-se igualmente uma mulher amarga, que num grande casarão em Magdala tornou-se inicialmente uma prostituta e depois alguém que agenciava inclusive outras mulheres. E contam esses benfeitores espirituais que ela não só a si própria vendia, mas vendia a outras mulheres e ali angariava muito dinheiro. Então torna-se uma mulher rica,
uma mulher dona de um grande casarão, uma mulher dona de muitas posses financeiras, mas uma mulher vazia, mais uma mulher ansiosa, mais uma mulher que tinha a alma fraquejada pelas dificuldades da vida. E aí talvez nós possamos entender por que o Evangelho, que nós sabemos que os escribas do Evangelho, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, não conseguiram captar toda a mensagem e a riqueza dos passos de Jesus, porque se tivessem conseguido, faltaria livros, faltariam papéis para que tudo que Jesus disse, falou, para que todos os personagens secundários pudessem ter suas vidas registradas. Ela, então, naquela ânsia de ressignificar os seus passos, fica sabendo, por um homem da rua de Magdala, que Jesus, certa noite, estaria na casa de Simão Pedro. Era um homem leproso, era um homem que ela, muitas vezes, ao passar com sua carruagem pela rua, ela tampava o nariz, ela virava o rosto, mas ele, olha, a minha lepra é no corpo, você traz a lepra na alma. Mas o nosso povo, o povo de Israel, está esperando o Messias. E eu quero dizer para você que ele já veio. E olha para mim, você me conheceu leproso antes, agora ele me curou, eu tenho a pele boa, e ele pode curar a você também. E ela, pela primeira vez, abre aquela cortina na sua carruagem e pergunta: e onde ele se encontra? Bom, ele se encontra na cidade de Cafarnaum. O nome dele é Jesus. Ele habita na casa de Simão Pedro, o pescador. E se eu fosse você, eu percorreria o mar pela noite e iria até a casinha dele. Bom, e assim, no decorrer da noite, ela toma de uma de suas serviçais, monta um pequeno barco, cerca de 2 horas entre Magdala e Cafarnaum, e chega na casa do pescador Simão Pedro. Simão Pedro, que sabia que ela era uma cortesã, uma prostituta, faz aquela cara de desar, aquela cara de reproche, mas ela entra. Quando no quarto, Jesus já estava esperando. E ela vai até Jesus, sente a aura daquele homem incomum, sente o poder daquela presença capaz de ressignificar todos os nossos passos, curva-se ao chão. Começa a chorar copiosamente. Jesus a chama pelo nome, Maria. E ela pergunta: como você sabe o meu nome? E ele responde: ego sum pastor bonus. Eu sou o bom pastor. Eu conheço todas as minhas ovelhas pelo nome. E eu sabia que você viria até mim nesta noite. Senhor, venho até ti porque sou uma filha do pecado. Minha vida tem sido estéril, uma vida de ilusões, uma vida onde tenho vendido o meu corpo para poder ganhar dinheiro. Mas quando soube da sua presença, quando soube que você era o profeta esperado por toda Israel, eu vim ao seu encontro, porque eu quero aprender a amar, porque eu quero aprender a servir. Tem piedade de mim, Senhor, que sou uma filha do pecado. E Jesus pronuncia aquelas que seriam palavras de vida eterna. Maria, não confias no poder e no amor de nosso Pai? Maria, nunca viste a primavera fazer nascer a flor sobre uma casa em ruínas? Meus amigos que me acompanham, meus amigos que gostam do nosso Júnior, que acompanham o seu projeto pelas famílias, miremos nessa frase. Porque se nós ficássemos falando em história durante toda a noite de hoje, nós poderíamos resumir nessa frase: Maria, nunca viste a primavera fazer nascer a flor por sobre uma casa em ruínas? As ruínas são os homens no mundo, as primaveras são as esperanças em Deus, porque Deus faz brotar as mais belas florações por sob as ruínas do mundo. Vá, Maria, não temes, e comece a amar. Mas, Senhor, como eu posso amar se eu tenho o ventre seco? Sequer posso ter filhos. E Jesus lhe responde: mas, minha filha, tu compreendes que filiação é apenas daqueles que nascem do seu ventre? Tu pode amar aqueles que são os filhos do meu Pai e que são os esquecidos do mundo. Tu pode amar aqueles que são os esquecidos na grande noite dos tempos. Aqueles que as sociedades marginalizam, aqueles que a sociedade não conhecem, e que você pode ser fiel
a cada um deles: vá, Maria, por hora você não poderá estar mais próxima de mim, mas um dia terás atravessado a porta estreita e eu estarei te esperando. E ela chega na sua casa de dissipações em Magdala e as pessoas se dão conta de que ela era uma nova mulher. Ela começa a tirar todos os seus bens da sua casa, joga tudo pela janela, pega aquilo que era valioso e dá aos pobres. Não fica com absolutamente nada. O povo da cidade, então, começa a dar-se conta: bom, se a gente achava que ela era doida, que ela era possuída por 7 demônios, agora a gente tem certeza. Mas não. Era alguém que estava metamorfoseando o seu caminho de vícios num caminho de amor. Ela começa a acompanhar Jesus. O acompanha nas pregações do Lago de Genezaré. O acompanha como uma das mulheres perdidas na multidão, quando ele fazia os seus milagres, quando ele devolvia a visão àqueles que não podiam enxergar, quando ele tocava os mancenianos e eles voltavam a ter rigidez orgânica, o acompanha até o derradeiro momento, quando ele foi preso e colocam uma coroa de espinhos, uma cana, uma inscrição: INRE, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Ele havia sido condenado pelo crime de amar. E dos seus 12 apóstolos, um se suicidou, outro o negou 3 vezes, outros 9 fugiram. Apenas um, João o Evangelista, o acompanhou até o fim. Ou seja, os 12 discípulos que Jesus escolheu, apenas um jovem que, segundo Divaldo Pereira Franco, tinha 16 anos, estava com ele até o momento derradeiro. Mas 3 Marias, daí surge a lenda das 3 Marias, as estrelas do céu, estavam com ele no momento derradeiro. Porque uma Maria, a mãe que está com o filho em todos os momentos. A outra Maria, a Maria, mulher de Alfeu ou Cleofas, porque algumas traduções trazem Cleofas, outras traduções trazem Alfeu. Mas a terceira Maria, a Maria de Magdala, que foi-lhe fiel até o fim. E quando Longinos coloca-lhe a lança, fazendo que um derradeiro lance de agonia ele venha estremecer e morrer, fazendo-se em 3 horas da tarde, conforme o horário de Israel, a terra se escurecesse, lá estavam as 3 Maria chorando. Ele é enterrado num espaço de terra doado por José de Arimateia. Mais um domingo, talvez o domingo mais bonito de todos os tempos, um domingo da Páscoa, um domingo de primavera. Ela acorda, vai junto com João e vai junto com Pedro visitar o seu túmulo. As outras Marias vão junto. Simão e Pedro retornam do cemitério. Ela se dispersa momentaneamente das outras 2 Marias. E ao chegar até o túmulo de Jesus, ela se dá conta: a porta estava aberta. A pedra que fechava o túmulo estava aberta. Deixa eu fazer aqui uma consideração histórica. As pessoas eram enterradas em Israel, na Palestina, dentro da rocha. E para cobrir a rocha, na qual era aberto um buraco, colocava-se uma pedra na frente. Ou seja, o túmulo estava vazio. Ela entra, não encontra ninguém. Ela sai, igualmente não encontra ninguém. Quando olha-se para cima, ela vê uma pessoa que parece ser um jardineiro, ou talvez alguém que tomasse conta do cemitério. E ela perguntou: você sabe do meu mestre? Você sabe daquele pelo qual eu dou a minha vida? Foi quando ela se deu conta dos cravos, das marcas dos cravos na mão. Foi quando ela se deu conta de que não era um jardineiro, era o próprio Jesus. E ela diz em hebraico, mas num hebraico de muita docilidade, Rabone. E Rabone quer dizer meu mestre ou meu mestrezinho. Você não morreu? E ele responde: Maria. Eu havia dito que ficaria com os meus, que ficaria com vocês até o derribar dos séculos. Vá e diga a todos que eu estou vivo, que eu ressuscitei no 3º dia e que eu estarei com eles em momentos próximos. E ela vai correndo. E encontra na sociedade machista, na sociedade patriarcal da época, toda a recusa,
todo reproche, toda atitude de não acreditar nela. Porque no colégio apostólico, João, Pedro e principalmente Tomé, aquele que precisava ver para crer, começam a indagar-se e falar uns com os outros. Vejam só, Jesus poderia ter aparecido para João, o discípulo amado, ou aparecido para Pedro, o discípulo mais experiente, ou, quem sabe, ter aparecido para sua mãe, que ele tanto amava, mas ele vai aparecer justamente para prostituta. Porque nós somos assim. Nós ainda somos preconceituosos. O machismo estrutural ainda campeia na nossa sociedade. Nós temos dificuldade de perdoar as pessoas. Nós temos dificuldade de entender que as pessoas são projetos de redenção. Elas hoje estão de uma forma, mas elas podem se ressignificar sob o guante do amor de Deus. Ninguém acredita nela. Mas Maria de Nazaré a acolhe e lhe diz: minha filha, eu acredito em você. Eu sou mãe. E se você está dizendo que viu o meu filho, eu acredito. E depois Jesus vem aparecer. Primeiro no cenáculo, para os seus 11 apóstolos, porque Judas tinha se suicidado. E pede a Tomé: Tomé, toque Tomé. Sinta os meus cravos, sinta a minha cabeça ferida pela coroa de espinhos, porque bem-aventurado, Tomé, é aquele que viu, mas mais bem-aventurado ainda é aquele que creu sem precisar ter visto. Jesus ainda aparece a 2 discípulos na estrada de Emaús. Depois aparece aos 70 discípulos na Galiléia e, por fim, aparece aos 500, tendo a oportunidade de dizer que nós seríamos os seus apóstolos pelos dias da posteridade. Tendo terminado aqueles dias da crucificação, aqueles dias pós-morte de Jesus, ela então se dá conta: bom, eu agora não sou uma cortesã mais. Eu agora não tenho meu dinheiro, não tenho os meus clientes, e eram clientes muito ricos, meus amigos. O que eu vou fazer? Ela então pensa: hei de voltar até Jerusalém. Porque naquela época, para dar continuidade à proposta de Jesus, à proposta do reino dos céus, a esse reino de amor que Jesus veio trazer, na estrada de Jerusalém até Jope, Simão Pedro, João e Tiago, o menor, filho de Alfeu, resolveram abrir uma casa para ajuda aos necessitados. E é curioso o grande paradoxo, porque era uma casa para os assistidos. E ela indo até aquela casa na condição de mendicante, porque ela não tinha mais nada, por ser mulher. E pelo seu histórico de cortesã no passado, Simão Pedro vai até a porta: eu até acredito em você. Reparem no até. Eu até acredito em você. Mas o nosso movimento é nascente. Se nós te acolhermos agora, nós não conseguiremos seguir em frente. E Maria de Magdala: mas Simão, eu não tenho mais ninguém. Eu dei a minha vida por Jesus, eu estive com vocês durante todos os dias e você me renega. Sinto muito. Nós, quando somos descaridosos, nós dizemos simplesmente: sinto muito. Mas aí ela demonstrou a força da mulher, a guerreira, a mulher das famílias, porque se ela não tinha a família dos discípulos de Jesus, ela volta para as praias de Magdala, de Dalmanuta, de Cafarnaum, e vai pedir emprego para trabalhar nobremente nas casas como empregada doméstica. Mas as mulheres, que também eram preconceituosas, olhavam para ela: você, hein? Recebi os nossos maridos na noite e agora vem pedir emprego na nossa casa? Jamais. Parta daqui. Pediu emprego em outros lugares, mas ninguém deu emprego, porque, pelo seu passado, ela não merecia sequer mais qualquer chance. Quando uma noite ela lembra-se de Jesus, lembra-se das pregações na montanha, lembra-se do Sermão da Montanha, lembra-se da parábola do semeador, lembra-se de Jesus lá em Mateus 11, 28 a 30, dizendo: vinde a mim todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ela vai até a praia de Magdala, deita-se e começa a orar ante a lua cheia. E vai orando, lembrando-se de Jesus,
quando escuta o barulho das matracas. Meus amigos, as matracas. Aqui em Niterói, no Campo de São Bento, um parque que nós temos no centro aqui da cidade, entre o centro e Icaraí, os vendedores de bala usam as matracas para dizer que eles estão chegando. Mas em Jerusalém, a matraca era o símbolo da morféia, porque quando elas começavam a tocar, estava prenunciando que vinham os leprosos. E era o sinal que as pessoas de bem deveriam se recolher às suas casas. Eles ganhariam passagem, mas não poderiam encontrar com ninguém, porque a lepra era contaminável, passava para as pessoas, e homens de bem não poderiam ter lepra. Porque se pegassem lepra, segundo os costumes da época, é porque Jeová não tinha consideração para com eles mais. Mas ela não corre, fica ali na praia. E chegando o bando dos leprosos, o primeiro deles vai até ela e pergunta: você não correu de nós? Você não tem medo de nós? Não, eu não tenho medo de vocês. Vocês são a minha família, conforme Jesus veio nos dizer que ele era o pastor de todas as ovelhas. Você é uma alma nobre, porque todos correm de nós. E já que você falou em Jesus, nós viemos à procura dele, porque nós soubemos que ele curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Nós estamos aqui agora para que ele cure a nós todos. E nós agradeceremos de joelhos. E ela então disse: infelizmente, ele desencarnou. Ele morreu pelo crime de muito amar. Colocaram-lhe uma cruz nas costas, uma coroa de espinhos, mas, chorando, ela começou a contar as histórias de Jesus para aqueles leprosos. E ela percebeu que todos começaram a adormecer na praia. E ela adormeceu junto deles. Quando as autoridades de Magdala chegaram no amanhecer próximo e começaram a expulsar os leprosos rumo ao vale dedicado aos leprosos em Jerusalém, ela se deu conta. Ficaria sozinha mais uma vez. Havia uma criança que, ao final do grupo dos leprosos, começou a dar tchau para ela. E ela: não, eu vou com eles, porque agora esta é a minha família. Eu, durante muito tempo, quis ter uma família, me casei com um homem que me levou para um prostíbulo. Depois, eu me entreguei a Jesus, que hoje desencarnou. Quis estar com os seus apóstolos, mas eles não me aceitaram por ser mulher e ex-prostituta. Agora eu tenho familiares de verdade, que apesar das carnes em putrefação, estão comigo, conversam comigo, me aceitam como eu sou e eu também os aceito. E ela vai para aquele vale dos leprosos em Jerusalém, onde passa décadas junto deles. Onde todos os dias, no final da tarde, ela conta uma das parábolas. Ela conta uma das mensagens de Jesus e narra a benfeitora Amélia Rodrigues que ela dizia assim: porque vocês, os leprosos, têm que ter esperança nas bem-aventuranças do alto. Quando um dia, já passados mais ou menos 20 anos, ao banhar-se pela manhã, ela se dá conta de que uma rosa rubra, roxa, já estava nascendo no seu seio. Ela toma de uma pedra e espeta. Dá-se conta de que era indolor. Para quem não sabe, hoje nós não temos mais a lepra como aquela doença contagiosa que nós tínhamos no passado. Mas nos primeiros sinais da lepra é quando a gente tem algo no corpo, uma mancha, uma parte que fica indolor. E ela se deu conta: eu estou ficando leprosa. Eu hei de devolver pela mortificação da carne aquilo que na carne eu corrompi. E daquela mancha foram surgindo as marcas na orelha, as marcas no nariz. Ela foi tornando-se cega, foi perdendo a beleza do corpo estuante para ganhar a beleza do corpo espiritual. Aprendeu que estava ressignificando os seus propósitos à medida que morria o homem velho, a mulher cortesã, para nascer a Magdala de Jesus. Para nascer a mulher que seria dedicada ao evangelho pelos dias da posteridade. E ela, ao final dos dias, quando pregava, já não dizia mais: porque vocês, os leprosos, ela passou a pregar: porque nós, os leprosos. Porque ela já se considerava um dos sofredores do mundo.
Meus amigos, muitas vezes nós que somos os trabalhadores espíritas gostamos muito de conjugar o pronome do orgulho, porque vocês fazem isso, porque vocês fazem aquilo, quando devemos conjugar o pronome da humildade, o pronome que nos liga em laços de empatia com as pessoas, porque nós. Porque nós somos os leprosos, não do corpo físico, mas hoje os leprosos da alma que precisamos de Jesus. E ela foi ficando cada vez mais doente. Quando num dia de muita febre, ela pensou, eu preciso ver a mãe de Jesus mais uma vez. Eu preciso agradecer-lhe, porque no dia que todos me segregaram, ela me acolheu. Eu preciso ir até ela, porque na época ela já estava em Éfeso, num promontório, e era considerada a mãe da humanidade, a mãe dos sofredores. E ela vai. Despede-se de todos aqueles seus irmãos, da sua família dos leprosos, e vai rumando. Quando chega na porta da cidade de Éfeso, ela já estava tão adoentada que cai. Entra em convulsões na agonia pré-morte, e um grupo de cristãos a pega e a leva até a casa de Maria de Nazaré. E ali, por cerca de 2, 3 dias, naquela agonia, naquele fenômeno da desencarnação, ela vai ressignificando, revitalizando, ela vai revendo os lugares por onde ela passou, o seu encontro com Jesus, os dias no Vale dos Leprosos, quando, enfim, se rompe o último laço perispiritual com o corpo físico. E quando ela, enfim, desencarna, lá estava ele, Jesus de Nazaré, o amigo de todas as horas, que abre um sorriso, ela já era bela novamente, porque o corpo perispiritual é plástico, o corpo físico é o mata-borrão das nossas necessidades espirituais. Mas após vencidas as imperfeições, o nosso corpo espiritual fica belo novamente. Ela se encontra desencarnada com Jesus e Jesus lhe diz, Maria, atravessaste a porta estreita, eis que tu chegas no meu reino para angariar a paz, para angariar a saúde. Agora estarás comigo pelos dias da eternidade. Então, nós queremos, nesta noite, glorificar essa personagem. Porque se há dúvidas quanto ao seu passado, se ela foi cortesã, se ela não foi cortesã, se ela foi uma obsidiada, se ela não foi uma obsidiada, isso pouco importa. Porque nos diz o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que enquanto a letra mata, o Espírito vivifica. O que nós precisamos guardar da mensagem de Maria é a mensagem do amor que transformou alguém que estava no pântano, no mais belo lírio de Jesus. Alguém que conseguiu, no curso de uma única vida, transformar-se numa mulher cumpridora do Evangelho de Jesus. E ela nos deixa esse exemplo de que nós hoje que somos os viciosos do mundo, nós hoje que temos os mais variados problemas, podemos dar esse passo verdadeiro à busca de nos transformarmos, à busca de sermos homens e mulheres melhores. Não por outra razão, a proposta do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 4, é: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências e suas más inclinações. Maria, Miriam de Migdol, foi alguém que se transformou e nos deixou o exemplo da transformação. Sigamos os seus passos. Sigamos igualmente os seus passos quando o Júnior Vidal vem nos trazer o modelo das famílias. Porque há família das mais variadas formas. Há famílias parentais, há famílias quando nós nos reunimos com aqueles que nos são afins, mas o mais importante é que no seio das famílias, essa microsociedade, nós ajudamos a formar a macrosociedade. E Maria encontrou os seus familiares junto aos leprosos, porque quando estamos ao lado daqueles que são os nossos afetos e nos dedicamos mutuamente a amar, a respeitar e a servir, nós nos encontramos uma família. Vamos agora para o nosso bate-papo, porque senão eu falo até amanhã e o programa vira um monólogo. Um beijo.
Amigo, você pode continuar falando até o final, porque... Ufa! Cara, que exposição feliz sua. Que êxtase que as pessoas estão em casa. A gente está com depoimentos lindos e a tua fala extremamente feliz e concisa, da energia de remeter a essa alma que transcendeu unicamente, de forma singular, em uma só encarnação. Quem é esta mulher profana que vem lá, dona de todos estes homens que lhe causam tanto mal? Na noite de seus pensamentos, ela busca o coração. A alma vazia em segredos não se farta com a razão. Tão bonita e sensual. Você quer trazer mais algum apontamento, Rafa, sobre esse trechinho inicial, em particular, da letra do Maurício Keller com César Augusto? Vamos lá. Vamos frase por frase agora, porque eu já fiz aí quase que um bate-papo contando a vida toda dela. Quem é esta mulher profana que vem de lá? Dona de todos estes homens que lhe causam tanto mal. Na noite de seus pensamentos, ela busca o coração. A alma vazia em segredos não se farta com a razão. Tão bonita e sensual. Na verdade, a inspiração de Maurício Keller, esse amigo nosso, esse músico, nos traz a mulher profana. E quando nós nos fazemos profanos no mundo, com efeito, remete a esse vazio interior, esse vazio existencial na busca de algo. Porque no mundo nós somos muito mais ingênuos do que perversos. Jesus sabe o que vai na acústica de nossas almas. Então, a mulher que se tornou profana foi uma mulher que foi sabotada dos seus sonhos primaveris. Foi alguém que quis constituir uma família, foi alguém que quis constituir a sua vida de acordo com as tradições que tinha à época, mas que foi segregada pelo primeiro homem a quem amou, mas que foi segregada pelas pessoas da sua comunidade, que era uma comunidade machista, que era uma comunidade que não dava o devido respeito às mulheres. Então ela se tornou profana quase que numa atitude de resposta a tudo aquilo que ela recebia. Porque a gente age sempre por resposta, sempre por reação, quando nós deveríamos agir por agir, propondo novas coisas, novos significados. Então, a mulher profana, dona de tantos homens, mas na verdade, quando ela tinha todos aqueles homens, ela não tinha o sentido. O sentido que vinha do amor de Jesus, o sentido que vinha da pureza do seu evangelho, porque ela se deitava quase que num gesto maquinal com todos eles. Ela se deitava quase que numa forma de, vamos dizer assim, de se vingar de uma vida onde ela foi maculada nas suas justas apreensões. Então, o mal que ela julgava fazer à sociedade era o mal que ela fazia a si mesma. Mas ela trazia uma verdadeira angústia, a angústia de ressignificar os seus passos, a angústia de transformar o lodo do báratro do mundo nas mais belas florações. E daí ela foi buscar Jesus, porque da alma vazia em segredos, da qual não se fartava com a razão, ela tinha a beleza física e sensual, mas precisava da beleza que vinha de Jesus. E essa beleza ela só logrou quando resolve cair em si. Porque todos nós no mundo caímos em nós. Então, por outra razão, a questão 919 do Livro dos Espíritos, ela nos fala, quando Kardec indaga qual o meio prático mais eficaz de ser feliz no mundo e de resistir ao mal? Conhece-te a ti mesmo. E eu, Júnior, eu confesso que durante muito tempo eu pensei, como eu posso ser feliz conhecendo a mim mesmo? Que proposta é essa? Como eu posso resistir ao mal conhecendo a mim mesmo?
Porque quando eu me vejo na condição de um homem, de uma mulher profana, quando eu me vejo na condição de alguém que tem muitas coisas, mas não se tem. Quando eu me vejo na condição daquela pessoa que se embriaga no mundo, mas permanece vazia dos valores nobres, eu costumo cair em mim mesmo, como o filho pródigo caiu. Quando saiu da casa do seu pai, começou a comer as alfarrobas, que eram as comidas dadas aos porcos, e pensou: na casa do meu pai eu tinha tudo. Na casa do meu pai eu tinha proteção, eu tinha abrigo, eu tinha roupas, mas eu hei de voltar e dizer a ele que pequei contra os céus, que pequei contra a vida. Como caiu em si Judas Iscariotes, quando vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e depois tomou aquelas 30 moedas de prata e foi lá, atirou, porque ele viu o seu erro. Como caiu em si Simão Pedro, depois de negá-lo por 3 vezes, se deu conta: eu neguei o meu melhor amigo. Então, nesse processo de cair em si, de autoconhecimento, ela se deu conta: eu tenho casa, eu tenho dinheiro, eu sou dona das mais altas autoridades de Roma e aqui de Israel, que vem deitar-se comigo, mas eu não tenho paz. Interessante você colocar isso, porque exatamente o próximo trecho é o momento de cair em si, né? Exatamente. É Maria Madalena, sofredora em sua cruz. É Maria Madalena, sofredora em sua cruz. Ela sofreu, se transformou, Magdala de Jesus, se converteu, a todos amou, Magdala de Jesus. E esse momento da virada é exatamente o que está retratado na foto. Quando ela vai lavar os pés do Cristo na casa de Simão Pedro, com as suas lágrimas, e secar seus pés com seus cabelos. Exatamente. Porque o que é a dor para cada um de nós? O que é a privação para cada um de nós? E aqui eu me permito abrir um bate-papo com os amigos da internet de uma forma ainda mais próxima. Enquanto para o mundo a dor é um processo limitador, para nós a dor é um processo libertador. Porque a dor é um despertador. Guardem essa palavra, meus amigos. Quando nós sofremos, nós estamos despertando. O processo de Miriam de Migdol foi um processo de despertamento. Foi um processo de cair em si, para poder fazer aquela curva que a levaria até Jesus. Muitas pessoas poderiam estar perguntando: Rafael, mas Paulo de Tarso, Saulo, o orgulhoso em hebraico, que se fez Paulo o pequeno, também não fez esse exercício de transformação? Vejamos quem era Saulo antes. Era um homem do templo. Era um homem que seguia os costumes e as tradições. Ele estava sendo preparado por Gamaliel para ser um rabino. Então ele já tinha uma vida reta. Mas muitos poderiam dizer assim: mas ele matou Estevão. Na verdade, ele condenou. Quem matou foram aqueles que jogaram as pedras. Aham. Na verdade, ele foi responsável pela morte de muitas pessoas. Mas ele já era um religioso. É muito bacana você trazer esse exemplo, porque se Maria Madalena, ou Maria de Magdala, é comparável ao filho pródigo que vai e gasta toda a sua parte da herança, Paulo de Tarso é como o irmão mais velho que fica nos arredores da casa do pai, que obedeceu ao pai, que nunca pediu, mas é aquele que se acha o justo e não detentor de pecados. Então esse contraponto é muito interessante dentro da parábola do filho pródigo. O filho que volta e Jesus, como pai pródigo, acolhe, recebe as lágrimas que molham os seus pés e os cabelos que lhe secam os seus pés, é o filho que volta pedindo um trabalho, não sendo mais digno de ser considerado filho. E Paulo e Saulo é como o filho que fica e questiona. Então, são personas muito metaforicamente identificadas com cada um dos filhos da parábola, né? Exatamente. E o Júnior está dizendo umas palavras bonitas. Eu agora estou começando a faculdade de psicologia, eu estou começando a entender. Personas são máscaras. Porque no mundo a gente tem o nosso eu real e as personas são as máscaras que a gente utiliza para projetar a forma como a gente gostaria de ser visto. Então, na verdade, quando a gente faz o processo do autoencontro, o processo de mergulhar interiormente,
para fazer essa autoanálise, a gente vai nos conhecendo sem as máscaras, sem as nossas projeções. E conhecendo quem nós somos, nós podemos começar a ratificar aquilo que já é bom, porque nós temos valores, porque nós temos virtudes, e a retificar aquilo que precisa ser retificado. Então, na verdade, Maria de Magdala foi aquela pessoa que serviu-se dos espinhos que a vida lhe deu para poder chegar à rosa. Porque nós podemos servir-se dos espinhos para reclamar, para relacionarmos-nos com Deus, como quem escreve uma carta para o PROCON. Vocês sabem como é que é relacionar-se com Deus, como quem escreve uma carta para o PROCON? Por que você fez isso comigo? Por que você está me dando tanta dor? Por que eu vou tanto na casa espírita e eu sou... Poliqueixoso. É o queixoso. Júnior, você se lembra de um desenho que tinha antigamente, de um leão que chamava Lip e de uma hiena que chamava Hart? E a hiena... Ó vida, ó céus. Isso. Que do inglês quer dizer duro, pesado, ó vida, ó céu. Nós temos, meus amigos, essas duas escolhas. Ou a gente faz, ao qual Maria de Magdala, e escolhe dos espinhos chegar à rosa, ou a gente escolhe dos espinhos encontrar mais espinhos. Depende de nós. E eu lembrei, sabe de quê, Júnior? De uma poesia de Carmen Simira, constante do livro Parnaso de Além Túmulo, quando ela diz assim: de onde vem viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Quem se encontrava na terra estéril da ilusão, senão Maria de Magdala? Que trazes a miséria do pecado, a alma ferida e morto o coração. A quem me dera a bênção da esperança, a quem me dera conforto à desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-me os braços e falou-me com ventura. Venha ao mestre que ampara os pobrezinhos, esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Então nós podemos com Jesus ver nos espinhos flores, ou podemos com o mundo, nos abeberando das coisas do mundo, ver nas flores só espinhos. E o que Maria de Magdala fez foi: olha, eu tenho esse passado, eu tenho essas dores, eu tenho o preconceito das pessoas, eu tenho 2 caminhos. Ou eu posso ser uma queixosa, uma reclamona, alguém que vai terminar os passos, vamos colocar entre aspas, perdendo mais uma encarnação, ou alguém que vai dar uma estaca. Bom, daqui para trás eu não consigo mexer, mas daqui para frente eu posso ser diferente. E é exatamente esse o trecho da música que começa a ser destacado pelos compositores do daqui para frente, né? Quem é esta alma serena e santa que vem lá, pura mãe de todos sofredores, a lhes amainar o mal? No corpo a chaga, a lepra, mas na alma nívea a luz, convertida, irmanada aos doentes de Jesus, caridosa e fraternal. E aí a grande virada como mãe dos leprosos, né? É Maria Madalena, Magdala de Jesus. É Maria Madalena, Magdala de Jesus. Ela sofreu, se transformou. Magdala de Jesus se converteu, a todos amou. Magdala de Jesus, ela sofreu, se transformou. Magdala de Jesus se converteu, a todos amou. Magdala de Jesus, Magdala de Jesus. Para se tornar realmente do Cristo. Irmão, que estudo resplandecente. Gratidão imensa. Nós estamos chegando no nosso horário. Eu tenho certeza, nós conseguimos
nesse curto espaço de tempo, trazer uma abordagem litero-musical, né, multiartística, envolvendo poesia, música e tantas obras que você generosamente nos ofertou nessa noite. Faça suas considerações finais para que a gente possa estar fechando esse ciclo nessa noite tão feliz, meu irmão, que eu te agradeço profundamente por suas palavras tão sensatas e tão necessárias. Bom, eu quero agradecer o Júnior, eu quero pedir a Jesus que abençoe esse projeto, o projeto das famílias, esse encontro que propicia que tanta gente possa ser ajudada. Eu quero agradecer a cada um dos internautas, pessoas que estão com a gente até agora, e gosto de falar de coração para coração, dizendo que quem encontrou o Espiritismo, quem encontrou o cristianismo, não encontrou o mapa do tesouro, encontrou o próprio tesouro. Porque nos dias tumultuados do presente, nós temos um verdadeiro manancial doutrinário que nos liga a Jesus. E essa ligação com Jesus não é uma ligação através da crença, mas é uma ligação através da conduta. Porque o chamado é para que nós nos transformemos em pessoas melhores, pessoas mais atuantes no mundo, pessoas comprometidas com o amor. Porque nós estamos no mundo por um compromisso de amor. Quando nós nascemos, os nossos benfeitores espirituais firmaram uma promissória por cada um de nós. Olha, agora o Júnior vai. Agora o Rafael vai. Agora cada um de nós vamos. Então, meus amigos, vamos aproveitar cada um dos nossos momentos. Não vamos deixar para amanhã. Se a gente pode fazer um projeto para as famílias hoje, o nosso melhor momento é hoje e agora. Nós estamos no mundo para fazer esses laços de ternura com as pessoas, para dar de nossas melhores possibilidades, para oferecer o nosso melhor sorriso, para entregar os nossos braços no trabalho do bem. Não por outra razão, hoje nós estamos falando de Maria de Magdala, alguém muito próximo a nós no caminho dos vícios, mas alguém que se destaca na proposta de se renovar e de seguir Jesus. Que nós possamos igualmente, seguindo seus passos, nos renovar. Não precisamos olhar para trás, como nos diz Paulo aos Filipenses. Não voltemos para trás, mas mirando para frente, vamos seguir o alvo. Vamos seguir o modelo desses cristãos primitivos que deram suas vidas para que hoje nós tivéssemos o cristianismo, nós tivéssemos a proposta do amor e vamos aproveitar cada um dos nossos minutos para nos fazermos homens e mulheres de bem. Eu quero terminar reverenciando Maria de Magdala, reverenciando a Jesus e numa oração de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, endereçando a cada um de vocês no nosso projeto de nos renovar, tal qual Miriam de Migdol, no nosso projeto de atuar nas nossas famílias, dizer: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a entender que a nossa felicidade mais alta será tal qual Miriam de Migdol, quando cumprirmos os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Um beijo, meus amigos, um beijo, Júnior, que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre. Hoje e sempre. E agradecendo a todo mundo que ficou com a gente até agora, é isso aí.
Então, hoje nós trabalhamos a canção Magdala de Jesus, que faz parte do Projeto Famílias. Não conhece o Projeto Famílias? O Projeto Famílias é um projeto multiartístico, litero-musical, que canta as famílias do Evangelho. E para a gente poder concretizar esse projeto, nós criamos o Natal Pão e Luz, que é uma vaquinha virtual com responsabilidade social, onde você doa, acessa o www.somosfamilias.com.br, doa o valor que você quiser e, ao mesmo tempo, parte da renda, você pode escolher uma instituição filantrópica a ser beneficiado com 20% daquilo que você doou. Por isso que é Natal Pão e Luz, Rafael. É para multiplicar o alimento do amor, podermos materializar o pão espiritual através da arte pelas famílias do Evangelho e também propiciar um Natal de pão e de luz para as muitas famílias de projetos e instituições, que são 45, que aguardam a nossa ajuda através da sua doação, do seu acesso. É isso, irmão. Até a próxima. Foi muito bom e até quarta-feira no próximo hashtag Papo Família, gente. Valeu, Rafa. Beijo na família. Valeu.